Bom dia, segundo ano. Bom dia, galera. Beleza com vocês aí? Tudo certo? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre indústria. Vamos ver diversas características aí que faltam da indústria e vamos fechar essa nossa parte, do nosso capítulo também falar sobre indústria. Beleza? Então, vamos ver hoje algumas características da localização das indústrias, o que faz essas indústrias quererem se localizar em determinado local em detrimento de outro. Então, vamos ver algumas dessas características. Vamos ver as características das indústrias, o que vão determinar se uma indústria é de bens de consumo, se uma indústria é de bens intermediários, se uma indústria, enfim, é de, por exemplo, de bens de produção. Então, vamos ver cada uma dessas características aí das indústrias, tá ok, galera? Então, é isso aí, vou dar início com vocês aqui, vou compartilhar a tela com vocês do livro de vocês, para poder tornar melhor o entendimento. Deixa eu só alinhar aqui. Vamos lá, começando a indústria do mundo atual, né? Vamos falar sobre a indústria do mundo contemporâneo, qual vai ser a característica da indústria no mundo que nós vivemos hoje, onde que elas estão, onde que elas vão estar localizadas, as características dos diferentes países com relação ao processo de industrialização. Então nós temos aqui, ó, um mapinha com um grau de industrialização de cada país, né? Nós temos aí. Então temos os países com pouco ou nenhuma industrialização, como vocês podem ver, alguns países da América do Sul com nenhuma industrialização, estão em amarelo, alguns países da África também sem nenhuma industrialização, e alguns países aqui, ó, da Ásia sem nenhuma industrialização também, né? Não tem, é muito pouco expressiva a indústria. Esses países vão se caracterizar basicamente por países com produção primária, principalmente, ok? Temos aqui os países semi-industrializados, é o caso aqui, por exemplo, da Venezuela, aqui na América do Sul, alguns países da África também, alguns países da Ásia também, com uma característica de países semi-industrializados. Países recentemente industrializados é o caso do Brasil, é o caso da Argentina, é o caso do Chile, que são países recentemente industrializados. E altamente industrializados é o caso de países aqui do primeiro mundo, países como Canadá, países como Estados Unidos e os países da Europa, aqui Reino Unido, Noruega, países que vão ter essa característica de altamente industrializados, tá certo, galera? Então, essa aí vai ser a nossa caracterização da indústria hoje no mundo, a indústria contemporânea, como que ela está espalhada aí por esse mundão, tá ok? Vamos, como disse ali em cima, nós temos aqui algumas características, né, de países que vão ser praticamente países de produção primária. É o caso aqui da Bolívia, Suriname, na América do Sul, Níger e Sudão, na África, Camboja e Mianmar, lá na Ásia. São exemplos de países que vivem praticamente da produção primária. O que é essa produção primária, professor, que o senhor está falando aí, mas eu não sei o que é? É bens aí de origem agrícola, como é o caso aí de exportação de soja, exportação de laranja, de café, de açúcar. Isso tudo são produções de origem primária, né? Então, esses países vivem praticamente da agricultura e da pecuária, né? Vai ser a caracterização desses países, ou da extração de produto, ou da extração de minérios, por exemplo. Os países da África vão viver de extração, né? Vão ter suas economias voltadas para a extração de petróleo, para a extração de pedras preciosas. Então, essa vai ser a caracterização de produção primária, né? Produtos primários vai ter essa caracterização. Ao passo que Brasil, no caso do Brasil, no caso do México, no caso da Argentina, nós tivemos uma industrialização tardia. O que foi essa industrialização tardia? Nós não participamos de todos os processos da Revolução Industrial. Nós não vivenciamos a primeira Revolução Industrial, nós não vivenciamos o início da segunda Revolução Industrial, então nós tivemos aí uma industrialização tardia. Essa industrialização que chegou no Brasil aqui a partir da segunda metade do século passado, em 1950, que ela vai se tornar mais intensa. Então, com isso, nós não tivemos nós não passamos por todos os processos da industrialização, o que difere, por exemplo, dos países mais desenvolvidos, dos países altamente industrializados, como é o caso dos Estados Unidos, os países da Europa, Inglaterra, França, Alemanha, que foram países que passaram por todos os processos de industrialização e, com isso, serão considerados países altamente industrializados, porque participaram de todos esses processos, desenvolveram todas as suas indústrias.
e tiveram, então, um alto grau de desenvolvimento industrial. Beleza, galera? Então, sigamos aqui os tipos de indústrias. Nós temos aqui duas classificações. Essa primeira classificação aqui, quanto ao nível tecnológico, e nós temos aqui a segunda classificação, que vai caracterizar as indústrias de acordo com os bens produzidos. Então, vamos subir aqui, vamos primeiro ao desenvolvimento, ao nível tecnológico. Temos aqui as indústrias tradicionais, que são aquelas pouco automatizadas, é um grande exemplo disso, as indústrias siderúrgicas, né? Um outro exemplo, as metalúrgicas, que vão ter essa caracterização ainda lá da segunda revolução industrial, né? Elas surgem, então, nessa segunda revolução industrial e carregam ainda essa característica de empregarem muita mão de obra, de não ter aí, de ser pouco automatizada. Então, vai ser uma característica das indústrias tradicionais, serão pouco automatizadas e vão empregar muita gente. Então, indústrias tradicionais como as têxteis, vestuário e calçados, como vocês podem ver aqui, ó, mecanização muito pouca, né? Automação muito pequena. Então, é um exemplo das indústrias têxteis e também das metalúrgicas e siderúrgicas. As indústrias modernas, como é o caso das montadoras de automóveis, já vai ter um grau maior de automação, uma redução na quantidade de trabalhadores. Então, com isso, nós temos a caracterização de uma indústria moderna, né? já caracterizando ali o início da terceira revolução industrial. São empresas, indústrias mais parecidas com essa terceira revolução industrial. É o caso aqui das petroquímicas, das fábricas de papel e celulose, que vão empregar menos gente, né? E um grau maior de automação industrial, robotização, ok? E temos aqui, ó, as indústrias de tecnologia de ponta, que vão ser aquelas que vão utilizar muita tecnologia. Então, as tecnologias recém-descobertas já são aplicadas nesses processos produtivos. É o caso das indústrias de computadores, de softwares, as indústrias de aviões, de satélites artificiais. Então, são indústrias que têm um grau de tecnologia muito avançado, empregam muita tecnologia no seu processo produtivo. E também temos aqui, ó, a outra classificação em função aqui, ó, de cada segmento fabril, né? Então, temos as indústrias de bens de produção ou de base. Essas aí, galera, elas são muito importantes. Por que elas são importantes? Olha aqui, ó, se uma indústria é de base, significa que ela é o alicerce das demais indústrias. Base significa isso, certo? Alicerce é o que dá sustentação. Então, ó, é a base. Para que outra indústria surja, precisa da indústria de base. Então, elas vão servir, por exemplo, para as indústrias de bens intermediários, para que elas surjam e depois as de bens de consumo surjam. Então, nós temos aí a indústria de base, pegando matéria-prima bruta, lá aquela rocha misturada com minério de ferro, separando o que é rocha e separando o que é minério de ferro e tornando essa matéria-prima um bem processado, um produto processado, uma matéria-prima processada, para que aí sim ela possa ser destinada ali a produção, né, a criação de um determinado produto. Então, uma rocha misturada com ferro, é feita essa separação lá numa siderúrgica, por exemplo, e nessa separação ali, esse minério de ferro é beneficiado e é transformado em uma liga metálica. Por exemplo, aqui é o ferro gusa, o coque e o aço. Também são ligas metálicas aí. Então, nós temos essa caracterização da indústria de base. Ela pega um produto bruto, beneficia esse produto, pega essa matéria-prima e torna essa matéria-prima processada para as demais indústrias. Temos aqui, ó, a indústria de bens intermediários. Essas indústrias de bens intermediários, elas vão produzir máquinas e equipamentos que vão ser utilizados em outros segmentos industriais. Imagina o seguinte, olha aqui, ó, eu pego esse ferro gusa ou eu pego esse aço e vou transformá-lo em uma máquina. Essa máquina vai ser utilizada aqui na indústria de bens de consumo. Conseguiram perceber a interdependência de cada uma dessas indústrias, a de base, a de intermediário e a de bens de consumo? Sem qualquer uma delas, as demais indústrias elas não conseguem aí trabalhar. Então, se um país, por exemplo, implantar somente a indústria de bens de consumo em seu território, ele vai ficar dependente ainda assim de outros países, de outros bens aqui, ó, industrializados. Se um país tem toda essa gama aqui de indústria, ele vai ser um país menos dependente de bens de outros países. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, a de bens intermediários, então, fabricando máquinas e equipamentos que serão destinados para as indústrias,
para outros ramos industriais. É o caso aqui da mecânica, motores automotivos, máquinas industriais, né? Para que uma indústria, por exemplo, de eletrodomésticos consiga produzir, ela precisa de máquinas industriais. Então, esse ramo da indústria precisa desse ramo da indústria. Ok? Então, essas daí vão ser a característica das indústrias de bens intermediários e a indústria de bens de consumo, que vai ser dividida em dois: bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. As de bens de consumo duráveis são aquelas, obviamente, que é um bem que a gente compra e que a gente tem um interesse aí que ela dure bastante. Ninguém compra uma geladeira, uma máquina de lavar para durar apenas um ano. As pessoas compram para que esse equipamento dure aí 5, 10, 15, de repente 20 anos, certo? Então, essa aí vai ser a caracterização de um bem de consumo durável. A gente compra e sabe que ele vai durar. É o caso dos eletrodomésticos, é o caso dos móveis, é o caso dos automóveis. E temos o caso das bens de consumo não duráveis, que a gente sabe que não dura. Uma roupa, ela não é feita para durar 20 anos. Uma roupa é feita para durar aí 2, sei lá, 3 anos, de repente, se for muito cuidadoso. Né? Então, porque elas têm um desgaste muito mais rápido. Um tênis também vai durar 1, 2 anos. Então, essa aí vai ser a caracterização de indústrias de bens de consumo não duráveis, porque são produtos que, de fato, não duram. Beleza, pessoal? Então, nós temos essas três classificações aí das indústrias também: bens de base, né? Bens de produção ou de base, bens de intermediários e bens de consumo, galera. Beleza? Então, temos isso aí. Opa, deixa eu fechar aqui. Temos, então, essa caracterização. Vamos aqui para uma outra informação importante sobre a indústria, que são os fatores da localização espacial da indústria. E esses fatores, vocês verão que eles mudaram muito na contemporaneidade, eles mudaram muito hoje em dia. Então, o que são esses fatores de localização espacial? O que é a localização espacial da indústria, professor? É onde essa indústria vai preferir se instalar, em um determinado local ou em outro local, em uma cidade ou outra cidade, em um estado ou outro estado, em um país ou outro país. Então, essa vai ser a caracterização da localização espacial da indústria. No início, lá na primeira Revolução Industrial, as indústrias preferiam sempre estar próximo às áreas de produção de, por exemplo, carvão mineral, porque na primeira Revolução Industrial, a indústria utilizava o carvão mineral para poder girar os seus motores. Então, nós tínhamos aí um importante fator de localização: a proximidade das áreas de produção de matéria-prima. Então, isso era algo muito importante naquela época. Hoje em dia, a gente vai ver que não é mais importante. Hoje em dia, não vai ter uma importância assim tão grande, porque com o avanço dos meios de transportes, essas indústrias elas passaram a ter um custo menor de transportes. Então, isso facilita e barateia bastante o processo produtivo. Então, é algo que hoje em dia não vai ser tão importante. Mas lá, ó, na primeira Revolução Industrial, cidades como Manchester, por exemplo, lá na Inglaterra, foi muito industrializada porque justamente ali nessa cidade existia uma grande área de produção de carvão mineral. Então, isso foi um fator importante à época. Hoje em dia, como eu disse, não vai ser mais assim tão importante. No Brasil, nós temos também o chamado Vale do Aço, que surgiu porque próximo ao Vale do Aço existe ali o chamado quadrilátero ferrífero, que é uma grande área de produção de minério. E essa grande área de produção de minério, que inclusive funciona até hoje, e inclusive temos as cidades de Brumadinho e Mariana, né? Vocês já ouviram falar, acidente da Vale, Brumadinho e Mariana, vão estar dentro do quadrilátero ferrífero, que é uma grande área produtora de minério no Brasil. Minério de ferro, bauxita, manganês, nióbio, então são áreas aí de grande produção desses minerais, esses minérios. Então nós temos aí essa área do quadrilátero ferrífero que foi muito industrializada também devido a essa proximidade das fontes de matéria-prima. Então vamos ver aqui, ó, cada um desses fatores de localização espacial. Primeiro, disponibilidade de mão de obra. Galera, quem aqui sendo um industrial gostaria de instalar sua indústria num local onde não exista mão de obra qualificada? Ninguém, né, galera? Então, a indústria ela vai preferir se instalar em um local onde exista muita mão de obra qualificada, para que essa mão de obra qualificada possa operar as máquinas dessa indústria. Então, isso é um fator muito importante. Se esse local tiver uma grande quantidade de mão de obra qualificada, isso vai atrair as indústrias para esse local. Então, é um fator de localização da indústria. Cidades com muita mão de obra qualificada atraem mais indústria.
Países com mão de obra também qualificada atraem mais indústrias. Essa é a importância, por exemplo, da educação para um país. Então, um país que investe em educação vai ser um país que vai treinar, que vai qualificar muito seus jovens e essa qualificação vai atrair empresas, vai atrair investimentos. Isso é algo muito importante. Proximidade do mercado consumidor. Se a indústria está próxima do mercado consumidor, isso vai facilitar e vai baratear muito o processo produtivo. Né? E como que isso vai baratear o processo produtivo? Se eu estou próximo do mercado consumidor, se o meu produto, por exemplo, se uma fábrica de tênis, e eu vou vender esses tênis, obviamente, para o mercado consumidor, se eu estiver muito próximo, por exemplo, de uma grande cidade, isso vai fazer com que o transporte seja mais barato. Então, o meu mercado consumidor, a proximidade com o mercado consumidor vai ser um diferencial competitivo para essa indústria. Hoje em dia, com o avanço dos transportes, por exemplo, com a difusão de vários meios de transporte, isso hoje em dia já não é tão importante quanto era antigamente, porque hoje os transportes estão mais baratos, transportes aí como ferrovias, navios, aviões, enfim, transporte rodoviário, isso vai baratear e facilitar a saída do bem do produto acabado até o mercado consumidor. Então, essa proximidade hoje em dia já não é tão importante. Haja vista que muita gente aqui muitos de nós vamos ter, por exemplo, produtos fabricados na China. Né? Então, a China que vai estar a muitos quilômetros aqui do Brasil. Então, essa proximidade do mercado consumidor já não é tão mais importante por conta dessa difusão dos meios de transporte, ok? Temos aqui a disponibilidade de energia também. Isso aqui é muito importante porque como uma empresa vai se instalar em um local onde não existe energia elétrica, por exemplo? É complicado. Como que uma indústria vai se instalar lá no meio da floresta amazônica sem rede de distribuição de energia elétrica? Não tem como. Como que ela vai produzir? Como que ela vai girar suas máquinas? Impossível. Então, essa disponibilidade de energia é importante para que a indústria possa produzir, para que ela possa girar suas máquinas, para que ela possa ali fabricar seus produtos. E temos aqui a existência de uma rede de transporte bem estruturada. Isso hoje em dia é algo muito importante, porque mesmo que a indústria esteja longe do mercado consumidor, esteja longe das matérias-primas, se ela tiver uma rede de transporte bem estruturada, ela consegue, de fato, ali se produzir, né, se instalar, porque o transporte facilita muito hoje em dia a chegada dessa matéria-prima e a saída do produto acabado. Então, mesmo que esteja longe do mercado consumidor e das fontes de matérias-primas, hoje em dia é possível essa indústria se instalar e ser bem sucedida, porque o transporte se tornou algo mais barato hoje em dia e com isso facilita muito a localização espacial dessas indústrias, mas é um fator também aí de localização espacial das indústrias, a existência dessa rede de transporte bem estruturada, sem vias, por exemplo, de escoamento desse produto ou sem via de chegada dessa matéria-prima, é impossível para que essa indústria se instale. Beleza, pessoal? E por último aqui, finalizando, a desconcentração industrial. O que seria essa desconcentração industrial? Essas indústrias que antes se concentravam, por exemplo, aqui no Brasil, nos grandes centros urbanos, elas começam a migrar dos grandes centros urbanos para médias cidades. Por que isso? Nos grandes centros urbanos nós temos bastante mão de obra qualificada, não temos? Temos sim, só que essa grande mão de obra qualificada também faz com que os salários aumentem gradativamente. Né? À medida que os salários vão aumentando, o custo de produção vai aumentando. As grandes cidades, hoje em dia, elas cobram cada vez mais impostos e, com isso, também o custo de produção vai aumentando. E para que essas indústrias tenham maior competitividade, o que elas fazem? Elas migram para médias cidades, que também têm mão de obra qualificada, mas que têm ali salários mais baixos, que têm impostos mais baixos também. Então, esse é um fator de desconcentração industrial, de grandes cidades, grandes centros urbanos, para médias cidades, pequenos centros urbanos. Isso acontece no Rio de Janeiro. Muitas indústrias saem da capital e vão em direção ao interior do estado do Rio de Janeiro, principalmente ao longo da Via Dutra, ali ao longo do Vale do Paraíba, empresas que vão se localizando ao longo desse trajeto, né, que liga ali Rio de Janeiro a São Paulo,
porque são cidades que ali como Barra Mansa, como Resende, como Porto Real, são cidades que cobram poucos impostos e tem uma via, tem uma malha ali rodoviária muito boa, né? Transportes aqui, ó, bem estruturada, uma rede de transporte bem estruturada. Então, muitas empresas estão saindo da capital e indo em direção ao interior, para médias cidades. Temos um outro processo que aconteceu também, principalmente ao longo da década de 70, década de 80, que muitas empresas saíram do eixo aqui do sul-sudeste, né, da área mais industrializada do país, e migraram para estados do norte e do nordeste do Brasil. Por que isso? Porque nesses estados houveram ali incentivos fiscais para que as indústrias fossem para esses estados. Esses estados reduziram seus impostos, reduziram o ICMS, reduziram aí outros impostos para que se tornasse mais vantajoso economicamente para essas indústrias se instalarem nesses estados. Então, é um fator aí de desconcentração industrial. E um outro que vocês, obviamente, conhecem bem, de um país para o outro. Pô, professor, como que eu conheço aí esse processo de desconcentração industrial de um país para o outro? Apple, por exemplo, Estados Unidos, a Apple, ela é uma empresa estadunidense, mas ela fabrica o iPhone na China. Por que isso? Porque uma empresa estadunidense tem sua fábrica, o seu processo produtivo na China. Porque na China é muito mais barato produzir. Na China, os salários são bem reduzidos, são bem menores. Na China, existem poucos sindicatos. Então, nós temos aí uma vantagem econômica para a Apple se instalar na China. O custo de produção do iPhone na China é muito menor do que o custo de produção do iPhone nos Estados Unidos. E isso vai fazer com que essas indústrias prefiram se localizar nesses países. Se um país o custo de produção é mais alto do que o outro, as indústrias migram para o outro país. Então, nós vamos ter muitas indústrias estadunidenses fabricando na China. Então, essa é uma característica aí do processo de desconcentração industrial nos dias atuais. Tá certo, galera? Então, isso aí vai ser uma característica hoje da indústria no mundo, saindo de um local e indo para o outro. E aqui, ó, só fechando aqui, finalizando a chamada guerra fiscal, eu já falei isso para vocês, né? Se um município ou se um estado oferece tributos menores do que o outro, você, enquanto industrial, você vai preferir o quê? Um imposto mais alto ou um imposto mais baixo? Obviamente, um imposto mais baixo. Então, os estados eles começam a entrar nessa guerra fiscal, os municípios começam a entrar nessa guerra fiscal. O que significa isso? Uma indústria que quer se instalar no Brasil, ela fala, olha só, estou indo para o Brasil, mas ainda não sei qual estado que eu vou me localizar. E os estados começam a guerrear entre eles. Ó, eu ofereço ICMS de 15%, o outro, ó, eu ofereço ICMS de 10% e te dou um terreno. O outro oferece, ó, eu te ofereço um ICMS de 5%, te dou um terreno e aqui tem muita mão de obra qualificada para vocês. Opa, então eu vou ficar nesse último estado. Então, essa é a chamada guerra fiscal entre os estados. E também isso vai acontecer entre os municípios do mesmo estado. Então, são incentivos fiscais, incentivos tributários que os estados e os municípios vão oferecer aí para que essas indústrias se localizem em suas áreas. Certo, pessoal? Então, por hoje é só isso aí que eu tinha para vocês aí, para passar para vocês hoje. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, vou estar a postos aí para poder ajudá-los. Beleza, galera? Então, é isso aí. Então, por hoje é só. Valeu, abração.